Olá, meu nome é Emerson, sou o diretor do Instituto Bíblico Bereia. Gostaria de dar continuidade ao nosso estudo sobre culto racional ou culto espiritual, segundo o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12. Culto espiritual, segundo o apóstolo Paulo, é o oferecimento do corpo em sacrifício. Que corpo? O nosso. Ele começa o texto dizendo que roga-nos que ofereçamos ao Senhor os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, ou numa melhor tradução, espiritual. E isso para ser feito, não pode haver uma conformação com o sistema, com o mundo, pois o mundo é altamente competitivo, egoísta, só pensa em si mesmo. E para você oferecer o corpo em sacrifício, em prol do outro, como culto agradável a Deus, como o nosso culto espiritual, é necessário que você esteja despojado de uma avareza, de um desejo, de um amor para si mesmo e viva uma vida como o Jesus tem nos ensinado nos evangelhos. E o apóstolo Paulo não apenas nos roga para que façamos um culto e que esse culto seja o oferecimento do nosso corpo em sacrifício, mas ele também nos mostra ao longo do capítulo 12 como isso pode acontecer na prática. Eu não acredito que seja necessário viajar pela Bíblia e selecionar alguns versículos, montando um segundo texto para que entendamos o que é o culto racional que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12. Basta ler o capítulo 12, pois quando ele nos roga para que apresentemos o culto racional, ele nos dá as diretrizes logo em seguida para fazer isso. Não precisamos recortar versículos que, nos seus contextos, não dizem o que nós queremos que ele diga. Isso, às vezes, infelizmente, é muito comum. Recorta-se versículos, tirando-os dos seus contextos, para dizer algo que eu quero que seja dito. Sugiro que leia o capítulo 12 e observemos no próprio texto do apóstolo Paulo as instruções sobre o que é oferecer um culto racional, o que é oferecer o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A partir dos versos 9 até o 16a, ele nos apresenta um decálogo, 10 mandamentos, 10 ensinamentos para a prática deste culto espiritual. E todos esses 10 mandamentos, assim como os 7 dons já analisados nos versos 6 e 8, têm relação com o próximo. Não existe, na visão do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, um culto espiritual sem o oferecimento do corpo, sem o envolvimento com o próximo. Para executar os 7 dons mencionados, o alvo dos dons sempre será o próximo. E agora, nos 10 mandamentos, ou nos 10 ensinamentos que ele nos traz, nos versos 9 até o 16a, todos envolvem o próximo. Tudo tem como alvo o próximo. O primeiro ele diz sobre o amor fraterno. Amor para com quem? O segundo, zelo, o esforço para realizar os dons já mencionados e o amor fraterno. O terceiro é alegria. Alegria na esperança, naquilo que vem, naquilo que esperamos. 4, paciência na tribulação. 5, perseverança na oração. 6, solidariedade. 7, hospitalidade. 8, amor aos inimigos, abençoar aqueles que nos maldizem. Partilha dos sentimentos, estar sempre ao lado daqueles que necessitam e daqueles que se alegram também. E harmonia com todos. 10 ensinamentos que envolvem uma vida na comunidade, uma vida na igreja, mas que tem relacionamentos com o próximo. Não é possível oferecer a Deus um culto, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 12, isoladamente, num campo, num lugar fechado, somente você e Deus. O culto envolve uma prática contínua de vida igual à de Jesus. Pratique esse culto espiritual. Segundo o apóstolo Paulo nos ensina,